Em algum ponto da floresta, 7 sobreviventes, com fraturas e queimaduras, se organizavam para resistir, pois acreditavam que não seriam abandonados pelo seu país. Aqueles que estavam melhorzinhos tinham que fazer alguma coisa pelos outros que não podiam. Tinha que sair, que procurar algum alimento, tinha umas salsichas queimadas nas latas. E eles tiravam, partiam ainda as que estavam melhor, era um pedacinho para cada um. Ele sempre teve essa força, essa coisa que ninguém ia deixar de procurar eles, porque era uma família unida, eles, né, sendo militar da aeronáutica. O que aconteceu após a queda era anotado pelo sargento Barbosa. Caso o socorro não chegasse a tempo, ali estaria o diário deles e suas despedidas. Ele achava que ia morrer ali e queria que a família, soubesse o que estava acontecendo lá embaixo. Aí ele viu aqueles papéis queimados, aí ele queria escrever detalhando o que estava acontecendo. No terceiro dia, o mais ferido não resistiu. No quarto dia, em meio aos destroços do avião, encontraram latas de salsichas queimadas e um sinalizador portátil. Gipsugel, que é equipamento que o senhor dá, e ele transmite o SOS e a indicação do avião. No quinto dia, começaram a emitir os sinais. Os 2 mais feridos, que ainda estavam jogados na mata, conseguiram ser removidos para o refúgio montado na cauda do avião somente no 6º dia. Ainda conseguiu colocar o doutor Paulo e o tenente Velito dentro do resto do avião, para não levar tanta chuva lá fora. O fraco sinal emitido pelo Gipsugel começa a ser captado por aviões que passavam na região, mas se confundia com descargas produzidas pelas tempestades tropicais. Eles até achavam que aquilo era meu, mas nós estávamos lá todo dia e nós tínhamos hora certa. 2 horas fulano, 2 horas chegando. Com a nossa força mesmo, a gente girava o magneto para poder botar o sinal no ar. Gipsugel. Sem identificar com precisão a origem do sinal, as buscas foram se concentrando entre Tefé, Barcelos e Codajás, uma enorme área de mata alta e fechada. O Albatroz, por exemplo, fazia 8, 9, 10 horas de voo seguidas. Almoçava-se a bordo, lanchava-se a bordo. No 8º dia, os sobreviventes começam a ouvir, ao longe, o barulho de avião. Apesar do ânimo das equipes, as buscas eram cansativas. No fim, já a nossa visão já estava assim, era preciso renovar a tripulação nas janelas de observação dos 2 lados, porque a vista cansava, chegava um ponto em que só o verde vinha aparecer, só monótono, ou dava sono, ou dava uma irritação nos olhos, uma coisa. Para os feridos, o constante mau tempo era desanimador. As chuvas e o nevoeiro dificultavam as buscas. Eu já tinha perguntado para o capitão se, para um cara morrer, se era melhor dar um tiro na cabeça ou no coração. Até isso eu já tinha perguntado para o Paulo. Porque eu sabia que se a aviação passasse em cima e não localizasse, era a área que não ia voltar nunca a ser pesquisada. Tá certo? E nós estávamos liquidados. Então, no 11º dia, o esforço de todos surte efeito. Tinha um revólver somente com uma bala. E ele escondeu esse revólver para ninguém querer se suicidar, né? Com o pavor que estava ali dentro, com medo. Então, quando viu os roncos de avião se aproximando ainda mais, já no fim, ele deu um tiro para cima. E os urubus que estavam embaixo, eles estavam comendo os outros, né? Que ninguém podia fazer nada. Aí os urubus subiram.
O próprio piloto do avião, do Albatross, me disse para mim pessoalmente: olha, Vili, eu vinha voando, não ia passar ali não, mas eu vi um bando de urubu subir em cima das árvores, aí eu passei bem em cima. Aí o sargento lá de baixo, eu cheguei a ver a campainha, eu de baixo, ele passou tão baixo que eu ouvi a campainha do Albatross, porque quem avista toca a campainha que inunda o avião. Prá! De posse das coordenadas, os helicópteros de resgate decolaram na manhã seguinte. Como o local não permitia pouso de helicóptero nem salto de paraquedas, a equipe de resgate desceu de forma improvisada. Amarrou-se uma corda dentro do helicóptero, e uma corda grossa de 60 metros, e ele solta a corda, nós nos enroscamos na corda e descemos. Já era um fim de tarde e descemos uns 5, 6 elementos só e pernoitamos com os sobreviventes lá. Era uma cena realmente espantosa, né? Restos da aeronave, corpos queimados e uma fuselagem com a empenagem do avião, a cauda do avião, e um pedaço da fuselagem que estava ocupado pelos sobreviventes que estavam em pior situação. Mas estava lúcido, consciente, comunicativo e muito feliz de nos ver, todos eles. Como se tivesse cumprido uma missão, aquele que mais contribuiu para a sobrevivência do grupo entra em choque. O herói dessa etapa, esse velho cabo, foi quem abastecia o pessoal. Falava serenamente, nunca se queixou de nada, nunca deu um ai de dor todo queimado. E morreu no dia que o avião sobreviveu. Ele deitou no chão, deu um gemido. E eu falei, o médico falou, e o médico disse para mim: não tem jeito. Quer dizer, o médico sabia que ele tinha mais de 100% do corpo queimado, o médico sabia que ele ia morrer. Seguiram às pressas para tratamento no Rio de Janeiro. Léa relembra o reencontro dos pais no hospital. Aí eles sentiram o quanto eles se amavam, né? Essa é a verdade. Ele, por sua vez, que achava que não ia voltar, que voltaria, mas não imaginava como seria. E foi quando eles se deram assim, olharam para o outro, a emoção tomou conta, não falaram nada. Ela achava, por sua vez, que ele não iria reconhecer ela, porque ele estava cercado por vários repórteres. E quando ele avistou ela, as lágrimas começaram a cair e ele só fez assim, vinha. E ela foi, e os repórteres tudinho saíram, e só o olhar, os abraços, os choros foi que tomou conta nessa hora. No 6º dia após a queda, uma nota no jornal informava que a emergência que deu início à missão do 2068 e ao trágico destino dos passageiros havia sido sanada. Na época, falou-se em índios da tribo Caiapós, que tinham até um nome complicado. Mas será que o problema foi mesmo resolvido? A partir de 64, a Amazônia foi, num certo sentido, começou a ser privatizada, na verdade. Grandes empresas estão se deslocando para cá para comprar terras, estimuladas pelo governo, entende? Para um tipo de processo de ocupação capitalista, digamos assim, ou empresarial, né, das terras e tal, com a criação. E essa região aí, muito especialmente, a região do sul do Pará, que se transforma gradativamente no grande polo agropecuário, né, e da pecuária brasileira, né, em seguida se transformando realmente na área de maior concentração da produção, né, bovina, digamos, do Brasil. Tem a origem agora, o que é que está por trás disso? É o estabelecimento dessa frente agropecuária e consequente conflito com os poceiros e índios, que eram, na verdade, os ocupantes anteriores dessas áreas, entende?
E esse processo continua com o bico do papagaio, enfim. É um problema que tem diferentes estágios, diferentes momentos, mas que em absoluto parou ainda, entende? Porque, na verdade, isso se encontra ainda em... Essa freira que foi assassinada, inclusive, é dentro desse contexto, entende? Deste mesmo grande conflito, digamos. Passado o governo militar, a região ainda se sustenta com ações implantadas naquela época. O zoneamento ecológico-econômico, iniciado no projeto Radan, que fornecia as informações sobre a Amazônia e seus potenciais, não teve continuidade. O Radan segue sendo, sim, um dos esforços de levantamento e de mapeamento de recursos naturais da mais alta significância. É um esforço fantástico de mapear, de identificar. É o primeiro grande mapeamento. E os produtos que o Radan gerou nos anos 60 e 70 ainda são utilizados como instrumentos, como dados, como informações para o planejamento regional, para o planejamento local. Infelizmente, eu acho que se falou mais em zoneamento do que se fez. Porque, pense bem, é um produto de enorme complexidade. Nós estamos falando de uma capacidade de reunir, cruzar diferentes informações de toda a natureza, tipo de solo, clima, fatores sociais, econômicos, históricos, e produzir mapas, informações geoespacializadas que só terão valor se forem, de alguma forma, utilizadas pelos agentes públicos privados. Então, não adianta a universidade ou uma secretaria produzir 500 mapas belíssimos com várias informações se essa informação não for usada, não for incorporada, aí sim, nos processos de planejamento. E a cobiçada Amazônia permanece sem política agrária, sem plano de desenvolvimento nacional e sem ministério para coordenar o progresso na metade mais valiosa e promissora do país, ficando exposta a interesses diversos e pressões de diversas organizações. Não é por acaso que nossas fronteiras e reservas minerais se tornaram terras indígenas, locais onde nós, brasileiros como os índios que nascem ali, não temos permissão para entrar. Locais onde brasileiros rotulados índios são confinados à precariedade da vida tribal, sob a tutela da FUNAI, que demarca as terras no Brasil em parceria com a Alemanha, o Banco Mundial e as ONGs. Faz sentido para você? Meu nome é Jonas de Souza Marculino, eu nasci no Contão, na comunidade indígena Contão, hoje terra indígena Raposa Serra do Sol, e vivi lá até os 18 anos, caçando, pescando, trabalhando na roça, desgotando o lago, fazendo toda a atividade que os parentes fazem, alguns até hoje ainda. Qualquer um que queira preservar, qualquer antropólogo, qualquer político, qualquer governo que queira preservar o indígena lá, porque assim ele estará vivendo feliz, isso não é verdade. Eles não estão felizes. Eles estão sofrendo, e sofrendo tanto, mas não têm condições mínimas de chegar junto ao Estado, junto ao governo, reivindicar apoio para lá. E muitos não querem que o Estado dê apoio realmente, né? A gente já ouviu, a minha irmã dizia mesmo, porque ela tinha 2 crianças lá e ensinava eles em casa a ler e escrever, e muitos Yanomamis queriam estudar também, muitos filhinhos de Yanomamis, de indígenas, e aí o Walter Blois, que era o administrador da FUNAI, na época estava lá, ele dizia: Walter, a FUNAI tem que botar escola aqui para esses índios. Geilda, esses índios não precisam de escola. Se você souber, o que mais acabou com a cultura indígena foi a escola, né? Quer dizer, essas pessoas não têm e não querem que os índios desenvolvam seus conhecimentos, conheçam outro mundo, porque eles não querem, às vezes até que eles próprios ocupem os postos que eles ocupam hoje, ganhando dinheiro muito fácil, trabalhando para os índios, fazendo projeto para índio. A gente sabe que tem muitos que sobrevivem disso. Se tiver o indígena, quanto mais isolado, mais nós temos chance de fazer projetos, e eles não sabem de nada, não conhecem nada, não fiscalizam nada. E
E se puder deixá-los assim, nós vamos viver muito tempo assim, usufruindo de algumas coisas boas, até do dinheiro próprio deles, né? A gente sabe que